Olá, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo à nossa aula de matemática e prepare-se porque hoje nós vamos ter um assunto muito importante. Assim como nós vimos nas aulas anteriores a relação entre grandezas diretamente proporcionais, e é importante você recordar isso até para fazer uma diferenciação do que nós vamos ver agora. O que eram grandezas diretamente proporcionais, né? Presta atenção aqui no detalhe. Imagine que eu tinha lá o seguinte, eu tinha, por exemplo, 20 balas, né? E essas 20 balas, elas foram distribuídas para 5 pessoas, ok? Então 20 balas para 5 pessoas. Aí o que aconteceu? Eu tinha lá, por exemplo, uma turma, né, uma sala pequena, geralmente aí um curso de idioma, né, um curso de inglês ou outro idioma, onde eu tinha 5 alunos e toda vez que eu for, né, vou dar aula para esses alunos, eu levo 20 balas, ok? E isso é um costume que eu tenho independente da quantidade de alunos. Eu mantenho a mesma proporção entre balas e alunos. Então vamos supor que essa turma no segundo semestre cresceu, né? Então eu passo a ter aqui 20 alunos. Para eu manter a mesma proporção, né, ou seja, 20 balas para 5 alunos, o fator de proporção é 4. 4 balas por aluno. Eu vou ter que ter agora 80 balas. Então, uma coisa importante, como é que eu identifico que a relação aí é diretamente proporcional? Porque o 20 foi multiplicado por 4 para virar 80 e o 5 foi multiplicado por 4 para virar 20. Então, na verdade, eu digo o seguinte, a quantidade de bala e a quantidade de pessoa são grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Porque eles mantêm uma razão constante. O que significa uma razão constante? A está para B e isso vai permanecer constante. Significa que se o A dobrar, o B também vai dobrar. Significa que se o A triplicar, o B também vai triplicar. Então eu posso representar assim. Eu digo que A e B são diretamente proporcionais. E sempre que eu vou representar uma relação diretamente proporcional, eu represento através de uma razão, de uma divisão. Né? Então eu vou representar através de uma razão e vou associar isso a uma divisão. Ok? A razão ela é expressa, né, ali por uma divisão entre numerador e denominador. Pois bem, isso era diretamente proporcional. O nosso assunto hoje são grandezas inversamente proporcionais. Né? Então, vamos analisar o que acontece nessas grandezas inversamente proporcionais. Mas para isso a gente vai imaginar uma situação aqui que pode acontecer. Então eu vou apagar aqui e a gente vai conversar sobre essa situação. Imagina o seguinte, né? Vem um determinado período do ano, eu resolvi fazer um bombom. Eu vou fazer um bombom para vender esse bombom e ter uma renda extra ali, né, vendendo esse bombom. Para isso tinha uma amiga minha que me ensinou a receita. Então ela disse assim, ó, Paulo, você compra esses ingredientes, né, chocolate, leite condensado, né, o cacau ali para misturar, tudo certinho. E quando você for vender, para você ter uma margem de lucro razoável, você vai dobrar o valor que você gastou. Ok? Então o que aconteceu? Eu fui lá, comprei todos os ingredientes para fazer o bombom e gastei R$200. Então, este foi o meu valor que eu gastei. Então, eu gastei, na verdade, R$200. Esse foi o meu custo, né? Foi quanto eu gastei. Aí, o que ela me disse? Dobre os valores. Então, eu, na verdade, eu tenho que ter uma receita de R$400. Né? Esse aqui é o meu custo, essa é minha
receita, né? Se eu quiser saber o meu lucro vai ser o quê? A receita menos o custo. Aí eu tenho o quanto eu lucrei. Nesse caso, como eu dobrei, o meu lucro também vai ser R$200. Perfeito. Então tá ali e deu certo. Aí eu fui fazer os bombons, né? Montei ali todos os bombons, acabei fazendo e tal, e fui vender. A hora que eu fui vender, eu descobri que eu consegui fazer 50 bombons. Né? Juntando tudo que eu gastei, eu consegui fazer 50 bombons. Se eu quero vender e ganhar R$800, aliás, R$400, por quanto que eu vou vender cada bombom? Eu vou pegar os R$400 e vou dividir por 50. Né? Então, na verdade, eu tenho que vender cada bombom por R$8. Por quê? Para que o 50 vezes 8 dê 400. Então, essa é a situação que eu tenho que fazer, né? Eu tenho 50 bombons prontos, eu vou vender a R$8 porque eu tenho que ter uma receita de 400. Foi isso que minha amiga falou que eu tenho que fazer. Então, tá ali a situação. Aí, fui vender bombom, vendi para um, para outro e tal, e não vendeu. Por que que não vendeu? Porque tá caro, né? Um bombom R$8, tava meio caro ali e o pessoal não quis comprar, tinha bombom até por R$2 ali sendo vendido. Aí eu fiquei desesperado, comi todos os bombons que sobraram e liguei para minha amiga. E disse, escuta, o que aconteceu aqui? Ela disse, Paulo, você deve ter errado na receita. Porque não é para render só 50 bombons. A quantidade que você comprou aí de leite condensado, chocolate, é para render mais. Aí eu fui lá, fiz novamente, né, cuidei tudo e consegui fazer 100 bombons. Com a mesma receita. Consegui duplicar a quantidade de bombons. Realmente eu tinha me perdido ali, acabei desperdiçando muita coisa. Então, se eu quero agora vender esses bombons para ter uma receita de R$400, aí eu posso vender por quanto? Por R$4. Porque 100 vezes 4 vai dar 400. Mas o ideal mesmo, ela falou o seguinte, Paulo, o ideal é que você consiga realmente melhorar essa receita, não desperdiçar tanto produto e conseguir produzir 200 bombons. Porque na verdade, se eu conseguir produzir 200 bombons, para eu ter uma receita de R$400, eu posso vender por R$2. Então, o que eu quero agora que você analise é essa sequência que aconteceu aqui. Veja, eu quero manter um produto constante, ou seja, eu quero ter um lucro, uma receita, não um lucro, uma receita de R$400. Quando eu fiz 50 bombons, eu tive que vender a 8. E aí não vendeu. Aí eu consegui dobrar a quantidade de bombons. E a hora que eu dobrei a quantidade de bombons, eu consegui reduzir o preço à metade, para manter a mesma receita. Mas o ideal mesmo é que eu consiga quadruplicar a quantidade de bombons. E aí a hora que eu conseguir quadruplicar a quantidade de bombons, o preço dividiu por 4. Então nós acabamos de ter uma situação interessante. A quantidade de bombons e o preço de cada um são grandezas inversamente proporcionais. Por que inversamente proporcionais? Porque quando a quantidade de bombom dobrou, o preço caiu à metade. Quando a quantidade de bombom quadruplicou, o preço dividiu por 4. Então são grandezas inversamente proporcionais. Agora tem um detalhe importante. Veja que o tempo todo eu estou representando por um produto. Como nós representávamos uma grandeza diretamente proporcional por uma razão, por uma divisão, agora nós representamos uma grandeza inversamente proporcional por um produto. Então agora eu tenho aqui um produto. Sempre que eu tenho um produto constante,
eu vou manter um produto constante, A vezes B mantém-se constante, na verdade, eu vou ter grandezas inversamente proporcionais. E quando eu tinha uma razão constante, eu tinha grandezas diretamente proporcionais. Significa que nesse caso, se o A dobrar, o B reduz a metade. Nesse caso aqui, se o A dobrar, o B também dobra. Então, diretamente proporcionais, dobra, dobra. Inversamente proporcionais, quando um dobra, o outro reduz a metade. Quando um triplica, o outro reduz a 1/3. Quando um quadruplica, o outro fica 4 vezes menor. Aqui não. Se esse ficar 4 vezes maior, o B também ficará 4 vezes maior. Ok? Então vamos dar uma olhada agora no exercício? Enquanto eu apago o quadro, presta atenção ali. Ele fala o seguinte: verifique se cada par da sequência é formado por números inversamente proporcionais. Então eu tenho aqui os números 5, 4 e 2. Aí eu tenho o 8, eu tenho o 10 e eu tenho o 20. Se eles são inversamente proporcionais, eles mantêm um produto constante. Então vamos lá. Significa que 5 vezes 8, né? Eu tenho aqui o 5 e o 8, 5 vezes 8 tem que ser igual a 4 vezes 10, que tem que ser igual a 2 vezes 20. E é o que nós vamos verificar. 5 vezes 8, 40, 4 vezes 10, 40 e 2 vezes 20, 40. Então, realmente, são inversamente proporcionais porque eles mantêm um produto constante. Beleza, meu querido? Muito importante esse assunto, guarde bem o que nós falamos e lembre, diretamente proporcional, razão constante. Inversamente proporcional, produto constante. Tranquilo? Até um próximo encontro, um grande abraço para você.